eu sou Sandra Bittencourt. Bem-vindos ao podcast Arte, Cultura e Mente Zen. A conversa é com as artistas pernambucanas Ana Lisboa e Cacá Mouzinho por conta de suas exposições na Arte Plural Galeria, Recife, Pernambuco. Ana Lisboa, pintora, gravadora e professora do Departamento de Arte da Universidade Federal de Pernambuco, assina Âmago, O Íntimo das Formas, com curadoria de Carlos Newton Júnior, coleção de pinturas, gravuras e desenhos em processos que investigam como elementos da arquitetura e da paisagem urbana podem ser transformados em linguagem visual e poética. Olá, Ana Lisboa, super prazer ter você aqui com a gente. Obrigadíssima por aceitar o convite para participar do podcast Arte, Cultura e Mente Zen. Tudo bem com você, Ana Lisboa? Sandra, tudo bem? É um prazer estar aqui com você e desde já agradeço. Bom, Ana, você expõe na Arte Plural Galeria a mostra Âmago, o Íntimo das Formas, em que pintura, gravura, instalações e diferentes procedimentos técnicos dialogam em uma investigação sobre paisagem, natureza e permanência. Conta pra gente, Ana, como surgiu o conceito de âmago e como você define o íntimo que dá título à exposição? Esses trabalhos representam uma trilha de mais de 10 anos, né, que eu venho realizando, então é um fragmento dessa pesquisa e que ele se divide em algumas séries, que eu trabalho muito com séries. Então tem a série das correntes, a série das grades, a série das montanhas, a série das escadas. E acho que dentro delas existem muitas formas subjetivas que representam um pouco dessa experiência. Você faz a pergunta sobre o âmago, né? Eu acho que tem por detrás de todas essas formas essa essência de tudo que vem sendo produzido em relação a algumas séries. A série das grades, como a gente já conversou, que fala sobre um pouco essa ambiguidade da vida, do que protege, do que aprisiona, e essa experiência dentro do hospital psiquiátrico, né, que me impactou muito, que tem essa subjetividade religiosa, que seja a questão da existência humana, pós e volta para pessoas que vivem aprisionadas. E como então, é que foi esse teu trabalho lá? Fala rapidamente. No meu doutorado, eu levei meu ateliê de pintura para lá, então tinha eu chamo um cavalete nômade de 2 metros por 1,60, no qual a gente fazia um passeio dentro do hospital, algo assim bem livre, e que os pacientes, que assim eu chamo, porque pode chamar também de clientes, né, como a doutora Nisa da Silva chamava, mas eles pintavam, eu pintava, só que alguns trabalhos foram feitos lá, e outros eu levei para o ateliê e refiz algumas coisas e passei por cima camadas de tinta, como é o caso dessas grades que estão sendo apresentadas. Por detrás daquelas grades existem várias palavras, várias tessituras. Aí eu trago a grade como primeiro plano, que são imagens que foram recorrentes na minha passagem lá no hospital. Aquelas grades que aprisionam, mas elas também protegem, né? E elas são lindas. Então é uma expressão de uma subjetividade a partir de uma objetividade vivida e vista. Sim, né? Sim. Riquíssima essa sua percepção. Muito bom, muito bom. Bom, mas Ana, você diz o seguinte: o meu percurso permeia por uma inquietação, uma pesquisa sobre o urbano, a arquitetura e como esse urbano essa arquitetura são transformados em memória, em poética, em meu processo criativo. Quer dizer, assim como as grades, eu gostaria que você falasse das outras 2 séries, que deve ter muito a ver com essa urbanidade, não é? Então, o que conecta, né, todas essas séries, para mim, é a série das correntes, a série das escadas, das montanhas, que são recorrentes e são séries intermitentes, que elas aparecem, vão e voltam, elas se conectam pela experiência. Acho que essa experiência vivida, ela é transformada nessa linguagem visual. E ela parte de observação de espaços. Aí por isso que eu falo da arquitetura, do urbano, do simbólico, de como isso atravessa a memória e esses afetos e que se transformam em trabalhos artísticos. Essa percepção, né? Esse olhar atento para essa vida,
esse mundo que me puxa pela garganta, as coisas do mundo que me encantam e que também me desencantam. Então, eu acho que meu trabalho parte muito dessa ambiguidade mesmo, do que a corrente, que pode ser, essa série das correntes surgiram em 2019, na época da pandemia, no qual eu tenho um diário, um livro, caderno de bordo, onde eu desenho muito. Então, essas correntes surgiram a partir desses desenhos, elas não tinham o propósito de ser corrente, era apenas uma necessidade de desenhar. E esses desenhos, depois de um tempo, eu comecei a observar, puxa, são correntes, que correntes são essas? E era justamente 2019, 2020, 20, né, quando começou mesmo a pandemia. E aí eu comecei a impor essas correntes de uma forma assim, muito em cima da estética que a gente vivencia como ser, né? O que é que a corrente representa? Então, na exposição, eu estou mostrando algumas instalações, alguns objetos de correntes de navio. Então, são correntes que serviram ali para proteger o navio, né? É um escafandro, vamos dizer assim, para o humano, que mergulha dentro de um oceano, mas também ela, no caso a corrente, serve para aprisionar e proteger, que eu acho que é semelhante quanto às grades, né? Então, a outra questão da série, eu acho, né, falar um pouco das montanhas também, montanhas e correntes, que elas aparecem também muito no trabalho. As montanhas eu venho trabalhando, eu acho que desde 2001, são coisas que me encantam esteticamente, essa visão da arquitetura natural, essa paisagem, esse paisagismo que a gente precisa se isolar e para um mundo mais natural, de uma proteção que precisa para se reencontrar consigo mesmo. Então, as montanhas representam para mim esse lugar de encantamento que o ser humano precisa, que é a natureza. Então, eu trago elas duas juntas, a montanha e as correntes. E essa corrente que muitas vezes, quando estão junto das montanhas, elas são partidas, são correntes soltas. Então é um simbolismo mesmo, assim, subjetivo, estético, uma necessidade de realizar as formas. Elas vão surgindo e depois a gente traz o nome, né? Depois eu trago o nome para ela. Não é uma coisa que, vou trabalhar a série das correntes ou a série das montanhas. Não. Há um encantamento com esse urbano, há um encantamento com essa natureza, com essa paisagem. E aí ela se transforma em desenho, em pintura, em gravura, em objetos. Não importa a linguagem. A linguagem é o meio, né? Experiências vividas é transformado em objetos artísticos. E o curador, o Carlos Newton Júnior, ele diz que o seu trabalho equilibra razão e emoção. Como funciona esse diálogo interno aí durante a produção técnica das peças, hein, Ana? Pois é, quando eu começo um trabalho, eu não começo com uma imposição, vou fazer assim. Não, o trabalho muitas vezes me leva a fazer aquilo. Quer seja a gravura, principalmente a calcogravura, a gravura de metal, ela tem já essa possibilidade do erro. Então, o erro, para mim, é sempre uma oportunidade de avante. E esse avante é aquilo que eu não sabia que acontecia e que acontece, e a gente vai se impondo a partir do que vem dos acontecimentos. Então, lidar com o erro é constante no meu trabalho, e esse erro que aí eu me aproprio racionalmente e venho para uma imposição de algo que eu quero trabalhar. Então, eu penso que a gravura já tem essa questão muito nela. Você não tem como racionalizar tanto, porque na gravura de metal você usa os ácidos. Muitas vezes, o tempo que você padroniza ali pode romper com tudo aquilo que você esperava do trabalho. Então, meu trabalho parte muito de uma emoção e depois a razão chega. Chega um momento que a razão se impõe como algo que, por exemplo, a gravura tem essa característica, mas ao mesmo tempo tem algo muito preciso. Você precisa estar com os materiais adequados, tudo muito organizado para que você chegue àquilo que você quer, entende? Então eu acho que quando eu estava na Tamarineira e depois eu digo, não, eu quero agora colocar a grade, e a grade que eu vou colocar aqui é a grade do hospital. É algo que eu vivi ali. Então isso já vem a razão. E aí eu começo. Primeiro vem a emoção, depois vem a razão. Agora, quando a emoção já tomou conta da série, por exemplo, a série das escadas,
elas chegaram há muito tempo e são intermitentes. Então, eu tenho uma série que não vai ser mostrada, mas que foi em 2011, 2012, se eu não me engano, e que foi visita a Manhattan, e eu fiquei encantada com algumas escadas da arquitetura daquele lugar. E aí, quando eu vou à Espanha, em 2019, eu racionalmente quis visitar escadas, por exemplo, Casa de Picasso, onde ele nasceu. Eu visitei a casa de Picasso e tirei algumas imagens, desenhei alguns cantos dali, das escadas, e esses esboços me serviram como subsídio para trabalhar na litografia expandida, que foi poliestrografia, que é uma técnica que eu vivenciei na Espanha, que é uma técnica menos insalubre, onde eu estou apresentando 5 trabalhos com esse material, que é poliestrografia. E esse trabalho é uma preocupação que eu tenho em gravura da não insalubridade. Então, foi uma pesquisa que eu fui fazer na Escola de Belas Artes de Granada, e aí fiz algumas experiências com litografia expandida nesse papel de poliéster, que aí eu chamo de poliestrografia. Então, nessa pesquisa, racionalmente, eu visitei lugares, a Casa de Miró, a Casa de Salvador Dalí, o Museu de Tecnologia da Alemanha, a casa onde eu morei, que todos os lugares que tinham escadas que chamassem alguma atenção, esse lado da arquitetura, esse lado desse urbano, né? Eu registrei e foram subsídios de trabalhos para a experiência que eu estava fazendo. Mas elas, quando surgiram de algo assim, por uma necessidade de fazer escadas. Agora eu queria saber quais foram os principais desafios técnicos para convergir em uma exposição esse planejamento, né, da gravura, com o intuitivo da pintura, né, com instalações, como equalizar, né, essas diferentes linguagens. Ana? Olha, eu não sinto dificuldade, porque esses trabalhos são frutos de anos de pesquisa, de experiência, né? Há algum tempo que eu não faço exposição individual, porque divido minha prática com o ensino. Então, eu fico entre a universidade, dando aula de gravura, e minha prática no meu ateliê particular, e no ateliê também da universidade. Sim. Então, isso já estava pronto há muito tempo, e algumas coisas foram feitas em 2025, 2026. O que eu faço? Não penso no mercado. O mercado é uma consequência. Eu não tenho Instagram. Eu sou aquela pessoa que a coisa acontece porque a arte, para mim, é uma necessidade, né? Eu trabalho com arte por uma necessidade mesmo de sobrevivência de vida minha, não sobrevivência do que se vende. Que isso é uma consequência, sempre disse, das minhas aulas. Mercado, a arte, a gente tem que pensar em fazer aquilo que a gente precisa fazer. O que é que a gente quer resolver de problema e a experiência que a gente quer. Quanto mais mudar, quanto mais experimentar. Eu não me sinto, por exemplo, teve um dia que eu perguntei a Samico, e aí, como é teu trabalho? Ele fez, para mim é como que diz, é um karma, porque eu tenho que fazer aquilo que eu acho que já as pessoas conhecem. Eu preciso fazer isso. Só que para mim, eu digo que eu sou predestinada a fazer aquilo que eu sinto vontade de fazer. Então eu me sinto muito livre de fazer e de escolher. Então essa escolha dessas séries é uma coisa que, das grades, eu tenho milhões de trabalhos. Da série das escadas, milhões de trabalhos. Eu fiquei até sentida, porque são fragmentos do que eu venho fazendo nesse período. E se olhar, todas elas têm uma unidade, porque a gente olha assim e vê a assinatura em todos os trabalhos, porque elas se parecem entre eles, mesmo sendo séries diferentes. Eu ia até te perguntar, e se não fosse a arte? Eu acho que se não fosse a arte, eu com certeza estaria fazendo em outros lugares, isso mesmo, né? Sim. Isso mesmo. Porque se não fosse a arte, meu Deus. Ei, Ana, se não fosse a arte, ainda assim seria arte. Eu acho que sim, porque veja, tudo que a gente faz quando vem de uma necessidade mesmo, existencial, não tem como escapar. Em qualquer canto a gente está fazendo. Eu tentei até alguns anos da vida, assim que me formei em engenharia, trabalhar como engenheira, porque eu dizia assim, jamais eu vou querer sobreviver de arte, porque eu quero ser sempre a criadora e não o criado.
E se você começa tendo que estar sobrevivendo de alguma coisa, eu admiro muitos artistas que sobrevivem da arte e sendo artistas e não mercados, vivendo para o mercado, simplesmente. Porque viver para o mercado e viver para a arte, beleza. Mas muitas vezes você vive para uma outra experiência que não é aquela experiência que você nasceu para fazer, né? Então, eu acho que se não fosse a arte, eu seria amargurada. Mas mesmo se a arte... é a arte. Ô Ana, e o que você gostaria que as pessoas absorvessem da tua exposição? Pois é, eu acho que gostaria que as pessoas, saindo de lá, pensassem nessa ambiguidade do ser, né? De como a gente pode trazer serenidade dessas experiências humanas, de como a gente pode trazer mais afeto, mais compreensão, mais respeito. Eu acho que a palavra-chave dessa exposição é o respeito. O respeito, que eu acho que foi o que muito Carlos Newton teve nesse olhar dele aos meus trabalhos. Esse respeito de uma parceria, do que foi escolhido, de como a gente trabalhou. Então eu acho que as pessoas gostaria que saíssem de lá com nessa perspectiva dessa ambiguidade da vida, mas que as escolhas sempre fossem para o lado da existência humana como o lado melhor, trazendo um lado belo da vida, trazendo as angústias, pensar num bom encontro, não aquele que seja um bom encontro de felicidade, mas aquele bom encontro, como Spinoza fala, um bom encontro que me transforma. Eu queria que as pessoas saíssem de lá transformadas de alguma forma. Puxa, é isso, a grade protege, mas a grade, ela é perversa. Então, as correntes da mesma forma. E as montanhas? Elas trazem o frio, mas ela também traz uma visibilidade. E pensasse nisso como algo que fosse uma transformação mesmo humana, de uma forma que a gente acredite que, sendo artista, a gente precisa estar sempre trabalhando, fazendo e fazendo cada vez mais. Então, acho que o respeito. Queria que as pessoas saíssem de lá pensando nessa ambiguidade da vida e o respeito entre os seres humanos. Muito bom. E você gostaria de convidar as pessoas, os nossos seguidores, para a exposição? Convido a todos para visitar a minha exposição individual, Âmago, o íntimo das formas. Será um prazer estar com vocês. Ana Lisboa, obrigadíssima pelo papo, super parabéns pela exposição, está lindíssima, muito sucesso para você e até a próxima, né, Ana? Sandra, eu que agradeço, obrigada, espero você e vocês lá, foi um prazer estar com você agora, um cheiro bem grande. Cacá Mouzinho apresenta Avesso da Palavra, curadoria de Bruna Ferrer, uma investigação construída a partir dos objetos que resistem ao tempo, das palavras, dos gestos e das pequenas experiências do cotidiano incorporadas à obra por meio de um processo de escuta, observação e transformação. Olá, Cacá Mouzinho, prazer te receber aqui, obrigadíssima por aceitar o convite para o podcast Arte, Cultura e Mente Zen. Tudo bem, Cacá? Maravilha, Sandra, prazer conversar contigo, que alegria. Bom, Cacá, Avesso da Palavra marca sua primeira exposição individual desde o seu retorno a Recife, né? Você morou 10 anos em São Paulo e a exposição apresenta esculturas, instalações e desenhos. O que é o avesso da palavra para você e como o conceito de avesso da palavra se materializa fisicamente na transição do plano bidimensional para o tridimensional? Conta pra gente, Cacá. Bom, é o avesso da palavra, né? Como é que a gente consegue olhar as coisas por um outro ângulo, né? É esse um convite para a gente olhar para as palavras que vão estar na instalação da tua boca, e nessa instalação a gente consegue enxergar a palavra e o avesso literalmente dela, porque são palavras que são escritas com linha. E essa escrita, né, essa costura, e fazem referência, né, a um bordado bem primordial ali, muito de ponto a ponto, muito simples do ponto de vista do fazer, e que vão, né, essa linha ela vai escrevendo, eu vou pontilhando ali, escrevendo essas palavras. Então, nessa instalação, a gente vê o
o avesso delas também. E essas palavras, elas foram ditas por pessoas com quem eu estive, né, em momentos de conversa e de encontro, e eram palavras que as pessoas queriam que, ou palavras que me saltavam aos ouvidos, assim, na conversa, ou palavras que as pessoas queriam mesmo que estivessem na instalação. Então, essas palavras, elas me foram entregues pelas pessoas que cruzaram o meu caminho desde 2018. Eu escrevo essas palavras em papel vegetal, que são papéis de saquinhos de chá, depois de tomar o chá. Então tem todo um ritual, momento, né? Que é um ritual e um momento ali onde essa palavra se instaura, né? Então, a partir disso também ela vai ali fazendo parte de uma rede de palavras, né? Pessoas que não se conhecem e que soltaram essas palavras vão estar se encontrando e se conhecendo, né? Se conectando de alguma forma nessa rede ali que é tecida nessa instalação. Agora, a curadora Bruna Ferrer, né? Ela afirma que, aspas, entre moradias e ruas de São Paulo e Recife, Cacá Mouzinho encontra nos achados da cidade um campo de experimentação poética e, no encontro, um princípio fundamental de sua investigação. Conta pra gente dessa tua pesca, né, de objetos, como é que rola isso, Cacá? Pois é, isso é um interesse mesmo. Alguns objetos e alguns materiais, assim, eles me saltam os olhos e me interessam, e muitas vezes pelo material, pela textura, pela forma, né? Algo naquele objeto capta ali, chama minha atenção. Enquanto eu caminho pela cidade, enquanto eu vou desenhando caminhos, assim, na vida, né? E vou me encontrando com lugares e pessoas e passando por ruas. E em um determinado momento, isso quando eu cheguei em São Paulo, lá há 10 anos, eu encontrei uma caçamba dessas de construção, né, que estava cheia de tacos de piso de madeira. E aí eu me deparei com aquele objeto, né, com aqueles objetos, e vi pintura neles pela primeira vez, porque eles estavam impregnados da marca do tempo e do uso. Uma casa que estava sendo demolida em Perdizes, que eles eram os tacos daquela casa. Então já tinham sido colocados, já tinha tido carpete em cima deles, depois cerâmica. Ele tinha vestígios de muito uso de outros materiais. E fiquei convivendo com aqueles materiais, experimentando eles, e fiz vários experimentos com esse material. E um dia eu sonhei que a sala onde eu fazia a residência artística, ela explodia de tacos. Fui atrás de tacos na cidade de São Paulo inteira, assim, mobilizei muita gente. Olha, se você vir uma caçamba de tacos, me ligue que eu vou buscar. E aí virei... Criei uma instalação que se chama Arquivo Chão. Ela foi a casa de chão, que era um espaço para você entrar, um espaço todo construído por tacos, onde você via o Vale do Anhangabaú do 31º andar. Depois eu desmontei essa instalação, isso foi em 2016, 2019 eu montei na Ocupação 9 de Julho também a casa de chão. Desmontei e virou o Arquivo Chão. Então esse Arquivo Chão, ele é um corpo que ocupa vários espaços e que toma várias formas, dependendo da situação. Aqui na Arte Plural eu vou mostrar uma janela de chão que foi criada especialmente para essa exposição. Ela é um praticável e eu posso andar com essa janela de chão pela cidade fazendo intervenções urbanas, essa é a ideia. Muito legal. E essa intervenção do sonho nas tuas obras, isso acontece frequentemente? Como é que é? Ou não? Sim, tem uma relação de muita aproximação mesmo, né, com as manifestações mesmo de uma ordem também inconsciente, eu diria, ou é uma associação livre que vai sendo feita, né, um objeto que leva a outro objeto, uma palavra que leva a outra palavra, uma pessoa que leva a outra pessoa. Então é um trabalho mesmo, né, uma vida que está extremamente conectada e que vai se enredando a partir de como as coisas vão acontecendo, né? Então tenho uma relação muito forte com os sonhos. Tem uma série de pinturas que se chama Pertencer aos Sonhos. Então, a partir também de sensações e de imagens que me acontecem, né, nos sonhos, aquilo que sobra
quando eu estou acordada e que vem à tona a minha consciência, eu vou ali, na minha consciência, eu vou construindo também imagens a partir disso, a partir dessa relação e sempre com foi o assim? desconhecido. Sempre foi assim, Cacá? Eu acho que extradimensionalidade é incrível. Você trabalha aqui e lá, né? Você não se satisfaz só em trabalhar no plano físico. Tem que ter um outro plano além do físico. o trabalho não para, né? A gente vai dormir, a gente continua vivendo, né? Uhum. Quem pensa que dormir é perda de tempo está totalmente enganado. Totalmente dormir enganado. É muito bom. O que acontece nos sonhos é uma delícia. Incrível. E tem, assim, alguma super história que você pudesse contar pra gente? De sonho, uma coisa muito forte? Deixa assim, uma pergunta dessa, queima-roupa, deixa eu tentar me lembrar, hein? Porque aí você vê, né? Uhum. Aí vem a memória vai recalcar aqui toda aquela experiência. A memória encolhe, né? A primeira reação é a memória dar uma encolhida, eu sei como é que é. Então, daqui a pouco chega, vamos continuar conversando, que eu acho que chega. Vamos seguindo. Bom, e essa história da palavra escrita, como é que você trabalha? É muito interessante também. Literatura, palavra escrita, como é que isso se transforma em arte? Como é que você lida com isso? Uma coisa que eu acho que é assim, interessantíssima na vida mesmo, uma coisa que me interessa mesmo no viver é me encontrar com as pessoas e escutar as histórias que essas pessoas têm, que elas contam, aquilo que vem, aquilo que minhas avós contavam, que meus tios-avós contavam, que o pessoal do interior, né, eu ia para a pesqueira pequena com minha avó, ia para a Poção, as mulheres na praça, costurando, bordando e contando histórias. Então, essa transmissão oral, isso que acontece na rua, no encontro, que é completamente fora do nosso controle, né? A gente se dispõe a sair e nesse se dispor a sair, a gente conhece um mundo novo, algo novo se revela pra gente. Então, claro que a literatura e mergulhar em histórias e em grandes sertões, por aí vai, as histórias elas vão enredando a gente, né? E aí essas histórias também que a gente vai encontrando na rua, elas são uma, talvez, tentativa minha de escrita, de construção de um universo fantástico mesmo, porque como é que eu vou conseguir reunir, né, todas essas experiências e histórias e palavras e condensá-las em um único gesto? Que gesto é capaz de dar conta de tudo isso, né? Um livro, 2, uma obra, 2, 3, uma vida inteira, né? E na questão das instalações, Cacá, teve algum grande desafio para ser colocado no espaço? Rolou alguma coisa assim? Tem, transformar o arquivo chão, né, que é esses mais de 2.000 tacos de piso que eu tenho, eles não vão ser mostrados aqui, né, essa quantidade, eu tenho aqui um recorte disso, é um pequeno recorte, mas o taco, a madeira, e ele já é um objeto dado, né, então imagina criar algo a partir de uma matéria pesada, dada, transformar numa janela que vai estar suspensa de certa forma, né, então tem o desafio do peso, do material, do desenho, e também para que o gesto ele esteja ali colocado naquele objeto, né? Os desenhos revelados, que são os desenhos em carvão, eles têm um movimento grande, assim, do traço do carvão no papel e do apagar do carvão e do refazer aquele desenho a partir de um objeto também inventado, né? Então, eu invento um objeto e desenho esse objeto diversas vezes. Então, os desenhos divinatórios, eles são uma série, e quando você me perguntou da relação com a literatura, né? E aí, os desenhos divinatórios eu fiz pensando na minha sobrinha, que tinha acabado de nascer, eu comecei a fazer como cartas para ela, eram cartas para Lara. E aí, a partir de um exercício que eu faço, quase que diário, para soltar o desenho e começar a desenhar, eu vou desenhando linhas contínuas no papel.
papel. E esses desenhos em papel, eles foram se transformando em desenhos em tela. E esses desenhos em tela, depois deles prontos, nessas tintas azuis, eu fui imaginando ali, fui vendo neles diversos encontros que estavam dados e que estavam ali acontecendo. E aí eu chamei de desenhos divinatórios, que eles foram despertando em mim esse olhar para aquilo que ainda iria acontecer, sabe? Sim. Então eu estava ali escrevendo cartas para Lara, que hoje Lara tem 5 anos. Bom, quando Lara tiver da minha idade, com 40 anos, ela vai ler essas cartas. O que será que ela vai descobrir aqui? Vou deixar essas cartas para ela, né? E aí fiz essa série de desenhos pensando naquela criança ali, estava começando a falar. Bom, e como é que funcionou o processo da curadoria com a Bruna? Foi na seleção das peças? Como é que foi isso? Bruna é artista e curadora, né? Bruna tem uma relação muito forte com o desenho e uma relação também muito forte com as experiências a partir da cidade, né? Ela tem publicações e a gente tem uma conexão forte de trabalho. A gente descobriu essa conexão à medida que a curadoria foi acontecendo nessa relação. E aí as coisas estavam interessantes porque ela apontava, né, para aquilo que estava interessante. Tem uma série de pinturas que eu estou começando a trabalhar, que é essa Pertencer aos Sonhos. Eu mostrei recentemente numa coletiva no Dona Lindu, e eu estou começando a trabalhar essa série, mas os desenhos eles estão mais presentes, tinha uma quantidade maior, eles estavam mais fortes assim nesse momento de produção, e aí a gente decidiu seguir o caminho do desenho mesmo, trazer essa relação forte que existe do desenho no meu trabalho, que é o desenho da palavra, a escrita ali com linha é um desenho, é a escultura, né, esse arquivo-chão que também é um desenho, e esses desenhos divinatórios que são com tinta a óleo, mas que tem um pensamento de desenho, então tem todo um interesse nosso, né, meu e de Bruna, pelo desenhar mesmo, pelo gesto, e aí a gente decidiu por esse caminho. Muito bom. E essa questão do desenho, Cacá, surgiu como? Há quanto tempo? Como é que foi isso? Ou foi surgindo? Como é que foi isso? O desenho é uma coisa que está presente na minha vida sempre. Acabei fazendo turismo, me formei em turismo lá há 20 e tantos anos atrás, trabalhei durante muito tempo na área de turismo e há 11 anos é que eu decidi mudar de fato de área, né? E foi o desenho que me mostrou esse caminho. Eu comecei, né, trabalhando, estudando psicanálise e tal, e aí comecei a desenhar, decidi que comecei a conviver com um artista que eu adoro daqui, que é Rinaldo Silva. Rinaldo me ensinou a desenhar, assim, me mostrou técnicas, né? Porque o fazer já estava ali fervilhando dentro de mim, e eu vendo o Rinaldo desenhar, ele disse, vem cá, a gente estava em aldeia, vamos aqui, desenha, vamos fazer com bambu aqui uns lápis, e começou nessa brincadeira. Né? Então eu fui ali me interessando mesmo para aprofundar as técnicas do desenho, e fui lembrando de quando eu desenhava, né? Quando eu era pequena, na Escolinha de Arte do Recife, quando eu via minha avó desenhando, riscando roupas para poder costurar, riscando os moldes, né? E fui lembrando de todas as experiências que já tinha tido com desenho. E desenhar é me conectar com todas essas memórias. Né? Então o desenho ele é uma coisa que acontece naturalmente, é esse gesto primordial. Quando a gente, né, começa a riscar as paredes da casa, a gente começa a desenhar quando é criança, e esse fazer ele pode ser estimulado, ele pode ficar ali adormecido. Em mim ficou adormecido durante um tempo, e aí surgiu, né, convivendo com outro artista, e assim eu fui buscando mesmo técnicas e formas. Então é uma coisa que eu nunca abandonei. Então tem de fato um pensamento de desenho em tudo que eu faço. Sim. Então, quantas obras a exposição reúne?
Sim, a gente tem 7 desenhos, a gente tem uma instalação, uma escultura e uma instalação também de desenhos divinatórios, mas que são 22 desenhos no total. Então são 22 mais 7 mais 2, uma escultura e uma instalação de palavras. Ah, tá. E aí ali a gente tem 80 palavras, então se a gente for contar um por um, tem um bocado de coisa feita. Ô, Cacá, e o que você gostaria que as pessoas absorvessem da exposição? Bom, difícil essa pergunta, hein, Sandra? Deixa eu dar uma cola. Tá. O que você pretende mostrar com essa exposição? O sumo, qual é a essência? Acho que o que eu acho mais bonito assim no trabalho, seja ele qual for, e no trabalhar com desenho, com pintura, com instalações, é o acaso. É um traço que é dado e que leva a gente a um outro gesto, sabe? E esses acasos que vão acontecendo no próprio desenho, então os desenhos revelados são extremamente gestuais, assim. Então tem um processo de fazer e apagar ali que vai criando uma massa, vai criando um volume e vai quase que querendo que aquele desenho saia do papel. Então talvez o que eu tente ou o que me interessa é exaurir ou levar aquela matéria a máxima possibilidade dentro do meu gesto e fazendo aquilo incansavelmente. Então, é muito desenho, é a escrita com a linha, são as linhas contínuas dos desenhos divinatórios, é uma relação ali de diálogo e de negociação com a matéria dos tacos, né, com a madeira. Então, tem uma relação com a matéria que é onde eu me encontro no trabalho. Tentar ali nos tacos trazer o desenho daquela forma e fazer com que aquela matéria, que uma madeira extremamente nobre, tem peroba rosa, ali naqueles tacos que iam para o lixo, eles né, iam ser descartados. Então, imagina, é a gente poder olhar para o mundo, na verdade, de um jeito diferente. A gente, antes de olhar com desprezo para qualquer coisa ou para qualquer pessoa, ou para qualquer gesto, é a gente se perguntar: o que será que tem de bom aqui que a gente ainda pode fazer? O que será que a gente pode aproveitar daqui? Será que esse é meu último gesto com esse objeto, com essa matéria, com essa palavra? Ou será que ainda dá para ir um pouquinho mais, sabe? É quase como uma tentativa mesmo de não deixar que a vida se apague, manter a chama da vela acesa, sabe? Deixar que o desejo continue ali movendo a gente. Então, acho que é isso que me move. E se não fosse a arte, Cacá? Seria de todo jeito. E você quer convidar as pessoas para a tua exposição? Super, vamos, todo mundo aí que puder vir, que tiver pelo Recife, que tiver de passagem, né, que more aqui Recife, Olinda e essa região metropolitana da gente enorme, vem aqui na Rua da Moeda, vem visitar a gente. Avesso da Palavra é um pedacinho de chão pra gente olhar, pra gente se encontrar e pra gente olhar para um horizonte na frente. Cacá Mouzinho, super obrigada pelo papo, adorei, parabéns pela coleção, muito sucesso para você e até a próxima. Sandra, obrigada pelo momento aqui com você, com os ouvintes todos. Um beijo grande e até já. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, se inscrevam no canal, compartilhem e ativem o sininho das notificações para serem avisados quando sair uma nova conversa. Obrigada a todos. Na próxima semana tem mais. Espero vocês. Até!